Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para gravar mais um episódio do podcast Café com Juliana Oliveira Imóveis. E hoje nós vamos falar sobre o cartório de notas. Nós vamos tirar todas as dúvidas de você que está aí em casa sobre o cartório, desmistificar e também trazer para vocês em tempo real todas as informações referentes ao cartório de notas. Então, senta no sofá, pega o seu cafezinho e vem com a gente para esse bate-papo gostoso. E para bater esse papo gostoso com a gente, tirar todas as dúvidas de vocês, eu trouxe a Anitta. Ela que tem uma expertise de mais de 25 anos lá no segundo cartório de notas aqui da cidade de Itatiba. Vou apresentá-la para vocês, pessoal. Ela é uma graça. Anitta, seja muito bem-vinda. Nós estamos muito felizes porque você aceitou estar conosco aqui, batendo esse papo maravilhoso que nós vamos começar. Juliana, é um prazer, muito obrigada pelo convite. Eu acho que essa sua iniciativa nesse podcast, né, da gente poder trocar conhecimento, é fundamental para que as pessoas possam fazer os negócios, né, com tranquilidade, Sim. com a firmeza, tendo a certeza de que elas estão fazendo um negócio bem elaborado, bem correto na forma jurídica, né? Sim. Eu estou muito feliz aqui de participar e poder compartilhar o meu conhecimento, porque eu acho que o conhecimento é uma coisa que não pode ficar guardada, né? É verdade. Ela tem que se expandir para todo mundo, para que todo mundo possa aí saber um pouquinho de cada coisa. Eu acho bem interessante. Eu também gosto. Na verdade, Anitta, nós criamos esse espaço justamente por isso. Nós pensávamos já há algum tempo, né, em como a gente poderia servir as pessoas de uma maneira geral, né? E aí nós tivemos a ideia do podcast justamente para a gente trocar informações, poder dividir com o pessoal que está lá em casa, porque acredito que como você também, com a sua experiência no mercado imobiliário através do cartório, quem não está nessa área, nesse mundo, é difícil, né? É confuso e as pessoas às vezes são até enganadas, né? Exatamente. E a insegurança surge porque você está realizando o sonho da sua vida, né? Sim. Então eu falo que o cartório, ele está presente em todos os momentos. Ele está presente no momento feliz, que é a aquisição de um imóvel novo, Sim. Mas ele está também presente no momento de uma tristeza, que é um inventário, um falecimento de um ente querido, né? Sim. Ou até mesmo o desfazimento de um casamento, que é o divórcio. Sim. Então a gente está ali para isso, para ajudar, para poder achar a melhor forma, porque a pessoa, muitas vezes, ela não consegue, no entusiasmo ou na tristeza, ela não tem essa facilidade com clareza de saber que caminho seguir, né? Então é para isso que a gente tá lá, tá para, né? E expandir o conhecimento, eu sempre falo, a gente não pode guardar, né? A gente tem que mostrar para todo mundo e seguir em frente, poder colaborar e fazer a diferença aí no nosso trabalho. É verdade. É muito importante. Anitta, junto com essa ideia do podcast, de chamar você aqui, nós reunimos durante a semana algumas dúvidas do pessoal com relação ao cartório, que tipo de documento que é feito, e muita gente confunde muito o cartório de registro com o cartório de notas. Sim. Fala pra gente, de uma forma resumida, o que um cartório de notas ele faz? Lógico que você já comentou a questão de divórcio, inventário, mas ele vai muito além, né, do que só um contrato de compra e venda, uma escritura, entre outras coisas, né? Sim. O cartório de notas, Juliana, ele é o meio, né? Vamos dizer assim que o princípio começa em você escolher. Vamos falar de uma compra, tá? De uma compra de um imóvel. Então a gente é o meio. Então vai partir ali de um corretor, né? Que ele vai mostrar o imóvel, vai seguir com toda a documentação. Depois vai partir para o cartório de notas, aonde a gente vai formalizar aquilo que um corretor de imóveis começou com ele. Então o cartório de notas, qual que é a nossa função nesse documento de compra e venda? É trazer a segurança jurídica para aquele que está comprando. Então ali a gente vai fazer toda a análise documental, toda essa parte jurídica, com a nossa fé pública, a gente tem essa autoridade, né, para fazer toda essa elaboração documental. Então, o cartório de notas, a função dele é lavrar a escritura, fazer com que aquele promitente, porque até então ele era um promitente, né? Passar para o promissário e fazer um documento público, formalizar aquilo, tirar da promessa e fazer uma posse definitiva. Já o registro de imóveis, ele é o fim.
Por quê? Porque ele vai dar publicidade para aquilo que eu fiz. Sim. Então, ele vai tornar público aquele comprador, aquele imóvel, né? O vendedor e comprador, eles vão estar nessa matrícula e vai tornar público aquele documento. Tanto é que tem umas brincadeirinhas que a gente faz, que a lei diz, né, que só é dono quem registra. E sim. Realmente, o papel do registro de imóveis, ele é, assim, fundamental para uma negociação. Então, a responsabilidade jurídica do oficial de registro, ela é assim, tem que ser muito bem elaborada, porque é uma responsabilidade muito grande, porque você pode muito bem, às vezes, registrar alguma coisa errada e você acaba prejudicando todos. Então, assim, um puxa o outro. Então, eu entendo que o notas é o meio, que é o cartório, né? E o registro de imóveis é o fim. Então, são duas funções diferentes aí que a gente tem, né? Ah, muito legal. É bom para você que está em casa entender. A gente, quando vende um imóvel, é comum o cliente falar: ah, mas vai direto para o registro, ah, vai direto para o notas, mas já passou por um, vai passar pelo outro. Então, você que está em casa, agora você já sabe. O registro, ele torna público todo o ato que foi feito com o corretor, passado para notas através da escritura e levado para o registro para que aquilo se torne público e também fixo, né? Uma vez registrado, não tem mais volta, né, Anitta? Não tem mais como voltar. Para desfazer esse negócio jurídico, né? Sim. Não existe, após ele estar registrado, não existe fazer um distrato ou tipo, me arrependi, não tem como mais fazer. Registrou, tomou a posse definitiva do imóvel. Caso venha se arrepender de alguma coisa, a gente tem que fazer uma outra transação do qual aquele comprador irá vender, devolver novamente para o vendedor para que aquele negócio possa ser desfeito, porque uma vez registrado a gente não consegue mais anular aquilo lá. Muito legal. Eu vou pegar aqui nosso cartãozinho para ver o que o pessoal perguntou. Bom, a diferença entre os cartórios nós já falamos. Ah, muito legal. Qual a importância do tabelião para a segurança jurídica dos negócios? No seu ver, no seu ponto de vista, com a sua expertise. Sim, como eu falo, né? Como eu falo, não, a própria lei diz, né? Nós, funcionários de cartório, a gente tem a fé pública, então eu tenho o poder de falar, eu tenho que ser imparcial, já começa por aí, o notas ele tem que ser imparcial. Eu não posso defender nem comprador e nem vendedor. Sim. Eu tô ali para esclarecer a dúvida dos dois e para falar o que dá e o que não dá, né? Sim. Então, a importância do escrevente, né, nesse momento é poder dar uma segurança jurídica, né? Em analisar uma matrícula, em ver as certidões, como é que tá, se o imóvel tá apto, se existe algum débito de condomínio, algum débito de IPTU, algo que possa desfavorecer a venda, né, desse imóvel para o atual proprietário. Então, a função do cartório é poder esclarecer e trazer a segurança para esse comprador mediante documentos, fazer essa análise documental, que ela é muito importante, muito importante. É legal você falar isso, porque às vezes, principalmente numa compra à vista, né, que não vai direto para o registro, a gente faz o contrato de compra e venda, a gente tira todas as certidões, a gente vê IPTU, a gente vê condomínio, mas às vezes, do momento que a gente faz tudo isso até ir para o notas, vai às vezes uns 10 dias, às vezes uma semana, depende muito do prazo que a pessoa vai ter o dinheiro à vista para pagar. Tem uns que compram num dia, no outro dia está passando a escritura, mas às vezes vendeu uma casa, precisa esperar receber, bom, enfim, várias demandas, né? E é legal porque quando vai para o cartório de notas, vocês reforçam todo esse nosso trabalho. Exatamente. E é legal essa... Às vezes eu vejo alguns parceiros, alguns colegas falam assim, ah, mas se você falar que o cartório faz isso, o cliente não vai querer fazer com você. Mas eu acho que não, eu acho que isso reforça a nossa credibilidade, de saber que tudo aquilo que nós estamos fazendo é o que o cartório também faz. Então, a gente acaba tendo uma confiança a mais, né, Anitta? Você vê também dessa forma? Com certeza, eu vejo, com certeza. Porque a gente, Juliana, a gente é ser humano, né? Então, eu acho que um complementa o serviço do outro. É verdade. Né? Então, às vezes, você foi lá e você tirou algumas certidões, mas eu, na minha experiência, falo assim, Ju, posso tirar essa, mais minha só? Sabe, essa daqui, só pra gente, né, deixar certinho? E, às vezes, essa minha pode dar um apontamentozinho. Pode fazer uma diferença, Pode fazer uma diferença enorme. Então, eu adoro quando os corretores
corretores já vão pra gente com aquela pastinha bonitinha com Sim. certidões, aí você já bate o olho assim, você fala assim, nossa, poxa, que trabalho gostoso, né? Ele fez aquilo com carinho e a gente vai e se precisar a gente dá aquele complemento. Sim. Alguma certidão que a gente vê né, que é necessário, Sim. a gente vai e complementa. Então, um sim complementa o outro. Eu também sempre pensei dessa forma. Acho que o cartório e o corretor de imóveis ou imobiliário, Sim, ele tem tem que que andar andar sempre junto. junto, né? Tem que andar Tem de que ter mão um cartório dada. de confiança, tem que ter um atendimento de excelência Sim, e a gente tem que estar exatamente. sempre junto, porque o nosso maior foco é o cliente final, É o né? cliente. E a gente, né, é muita responsabilidade, é muita, Sim, porque sim. você tá transformando, você tá realizando sonhos, né? Sim, Não é sim. brincadeira, E que né? pode se tornar um pesadelo se não Pesadelo tiver para com um uma profissional pessoa. certo. Exatamente. É É isso verdade. mesmo. Bom, muitas pessoas confundem escritura com registro. Vamos explicar isso de uma forma simples. Vamos Eu sei lá. que é mais complexo, a gente até pode gravar um podcast Sim. lá na frente falando com mais detalhes. Mas para o pessoal que está em casa, só para eles entenderem assim, porque às vezes a gente fala assim, a gente vai passar pelo notas, depois vai ter o registro. Tá, mas por que 2 documentos? Não posso fazer só a escritura? Não posso Uma boa fazer, pergunta. depois eu faço o registro? Fala um pouquinho pra gente, Anitta. Eu gosto de trabalhar e sempre afirmo, gente, escriturou, comprou imóvel, pagou, registra. Sim. Registra, porque é onde é que eu te falei da publicidade. Porque se a gente faz uma escritura no Notas, então você vai lá para mim, eu vou lavrar a sua escritura, ok. Sim. Você se tornou proprietário? Lógico que sim. Você se tornou proprietário. Mas por que a gente precisa registrar? Porque nessa vacância de intervalo que a gente tem, a pessoa que te vendeu, às vezes ela pode ser uma pessoa que tem alguns problemas financeiros, algum credor que possa vir até ela. E nessa vacância que a gente tem, desse tempo que a gente leva para poder fazer esse registro, vai estar no nome do vendedor. Então pode vir algum credor, pode ter alguma execuçãozinha aí em andamento que peça, olha, eu quero bloquear ou sei lá, fazer qualquer coisa com o bem dessa pessoa porque ela me deve. Entendeu? Só que eu já tenho uma escritura lavrada, mas eu não registrei. Então, no cartório de registro de imóveis, quem que vai constar como dono? O antigo proprietário. Sim, porque não foi informado. Porque não foi informado, não deu a publicidade do negócio jurídico, né? Então, assim, o registro é fundamental, é essencial. Por isso. Porque você vai perder o imóvel caso aconteça isso? Óbvio que não. Né? Não, você tem uma escritura lavrada, mas você vai ter que gastar com um advogado, você vai ter que entrar com embargos, entendeu? Você vai ter que fazer uma série de coisas, gastar um dinheiro, sendo que você podia já ter registrado naquele momento. Então, uma vez prenotado, ela pode até não estar registrada. Lavramos hoje, prenotamos amanhã, então já tem uma prenotação. Então, você já está seguro quanto ao seu registro. Mas pode a vir dor de qualquer cabeça pessoa. virá. Exatamente. Né? Então, que assim, você falou, advogado. Você vai gastar um monte de por dinheiro. Algo que nem precisaria. Que nem precisaria. Então, assim, lavrou a escritura, registra. Se vai reservar o dinheirinho para fazer a escritura, já separa também aí do registro e você já fica livre. Eu sempre falo isso para os clientes. Olha, já vai fazer a compra, já faz tudo de uma vez, paga o ITBI, paga notas, paga registro, já sai de lá tranquilo. Daqui 30 dias, 20, às vezes vem já a escritura nova, né? A matrícula nova, já leva na prefeitura, já troca cadastro no IPTU. Já faz tudo que você tem que fazer. E faz tudo certinho, porque acaba trazendo alguns inconvenientes lá na frente, né? Você acaba tendo um desgaste emocional e muitas vezes desnecessário, né? Não tem um porquê. Já resolve tudo com os órgãos competentes, com os entes aí, e você já fica livre. É verdade. Bom, Anitta, voltando aqui, agora vamos comer um bolinho, né? Ai, que gostoso com esse friozinho, né, Jô? Bater papo só não, né? Vamos comer também, tem né? que comer também, né? Anitta, quais cuidados o cartório toma para garantir que comprador e vendedor estejam protegidos? Quais documentos, que forma vocês atuam para garantir a veracidade da documentação de ambos, né? E para que seja evitada as tão famosas fraudes. Sim, isso é muito importante, né? Então, assim, Ju, quando a pessoa chega para mim e quer fazer uma escritura, a primeira coisa que a gente olha é o documento do imóvel, né? A gente tem que ver a matrícula, ver se não tem uma penhora, uma hipoteca, alguma coisa que possa aí prejudicar o comprador. Então, a gente olha, matrícula limpa? Ok. Aí a gente parte para a IPTU,
Por quê? Se você tem débitos de IPTU, e o vendedor acaba não pagando, né? Esse débito acompanha o imóvel. E acompanhando o imóvel, automaticamente o comprador está como responsável solidário. Então a gente pega matrícula, IPTU, quitadinho, beleza? Tem condomínio? Tem. Como é que tá a situação lá no condomínio? Ah, tem débito? Ah, então vamos pagar antes. Não, não tem. A gente pega a certidão também de débito. Pegou do imóvel, deu tudo certo, tá tudo tranquilo, a gente vai para os documentos pessoais. Aí nesses documentos pessoais, o nosso cartório gosta muito, e eu prezo, né, gosto de fazer isso, é pedir uma certidão de estado civil atualizada. Isso é muito importante, porque a pessoa, ela vende no estado civil de solteira, por exemplo. Ela está na matrícula como solteira. Aí, ela casou. Só que ela casou, ela ficou 2 anos casada e ela se divorciou. Mas só que na matrícula nunca foi atualizado esse estado civil dela. Na cabeça dela, ela é solteira, ela voltou a ser solteira. Ela se divorciou, ela pensa, eu me divorciei, então eu sou solteira de novo. Não. Entende? E isso muda tudo a partilha do imóvel, dependendo do regime que ela casou. Então, a certidão de estado civil atualizada, para mim, é assim, essencial e fundamental. E tem alguns que casa, descasa e esquece de averbar o divórcio na certidão, né? Exatamente. Então acaba tendo até uma fraude aí, se a pessoa for de má fé, né, Anitta? Exatamente, acaba ocorrendo esse tipo de fraude. Então a gente, como cartorário, a gente tem esses feeling assim, sabe? Essas coisinhas que vêm na mente, Deus faz assim também, sabe? Aquela pulguinha que você pega, você fala, nossa, tem alguma coisinha errada, mas aí você dá aquela risadinha. Só que por detrás dos bastidores, aí começa o nosso trabalho. A gente liga no registro civil, né? Pede uma camaradagem, dá uma olhadinha no estado civil para mim, vai lá e pede uma atualizada. Documentos pessoais também, tipo RG e CPF, principalmente o RG, né? É muito importante a atualização, porque muda a fisionomia. É verdade. Muda o jeito que você era há 15 anos atrás, você muda completamente. Então, daí vem aquele feeling de escrevente também. Vamos pedir atualizado? Mas eu não consigo. Não, o tempo que eu levo para fazer a sua escritura, vai no Poupa Tempo rapidinho, você já tira, agora é documento novo. Digital, já né? sai Foto tudo digital, né? E aí, nessa conversa, o cliente acaba também falando para você, nossa, obrigada pela dica, tá tudo atualizado. Então, isso é muito importante, né, pra gente pegar essas fraudes, porque existe, né, Gil, não tem o que fazer, tem pessoas boas, né, mas tem as pessoas também que querem ainda dar um zolezinho aí na gente. Inclusive pessoas que já se divorciaram, averbaram na certidão, mas esquecem de tirar um novo documento. Se o cartório não investigue, às vezes a pessoa vamos dizer assim, na ingenuidade, né, porque ninguém vai querer comprar um imóvel e tá com o sobrenome do ex-marido para dar direito àquilo, né? Às vezes na ingenuidade nem percebe que precisa, né, Anitta? Porque não está acostumado, né? Eu acho que cada um, aquele que trabalha, o professor, ele não tem a obrigação de saber como funciona essa parte jurídica. É verdade. Entende? O contador, tal. Então, cada um na sua profissão. E a gente, né, com essa experiência, com essa bagagem que a gente tem, a gente já sabe, a gente já vai pegando pelas bordinhas assim, a gente já vai, tipo, que atualizando tudo. Quando vê, tá tudo atualizado, tá tudo bonitinho. Por quê? Porque o cartório foi indo, foi pedindo, fazendo tudo certinho para que não aconteça essas fraudes aí que tem, viu? E tem bastante. Bom, a gente que trabalha nessa área, a gente vê de tudo, né? Você sabe, Anitta, que a gente aqui, desde quando abri imobiliária, o nosso foco nunca foi quantidade, sempre foi qualidade. E a gente, de verdade, já chegamos a demitir clientes, tanto compradores como clientes vendedores. Olha só. Assim, eu lembro muito bem, acho que tinha uns 8 meses que a gente começou a trabalhar com a imobiliária, né, que eu abri a imobiliária, eu estava comercializando um imóvel e estava tudo certo, já tinha ido para assinar para o contrato, e aí nós descobrimos que esse imóvel, ele funcionava, né, como um comércio, não é bem um comércio, é tipo um hotelzinho, pousadinha, e na época eu descobri que não tinha CNPJ. E aí eu descobri que o dono tinha um processo trabalhista de cesta básica. E aí, claro que era uma coisa assim fácil de resolver, mas
bom, não entendi, enfim, por que eles não resolveram. E o cliente, o comprador, ele queria de todo jeito esse imóvel, e ele estava apaixonado pelo imóvel. E aí eu sentei com ele lá no meu escritório, eu falei para ele assim, olha, eu não vou te vender. Ele falou, você não vai me vender? Ele falou, você vai perder a comissão? Eu falei, vou, porque é melhor perder do que achar. Eu falei para ele, como dizia meu avô, melhor perder do que achar. Se você quiser comprar direto com ele, eu também, não me conte, não venha falar para mim que você comprou, não quero saber, mas eu não vou te vender. E é tão importante esse posicionamento da gente, que ele foi embora. Aí eu até pensei, ele vai acabar comprando, né? Eu falei com o meu filho, que trabalha com o falei, Vitor, ele vai acabar comprando direto. Você acredita que ele não comprou? Acredito, aí passou um tempo, você entendeu? Ele passou um tempo, acabou fazendo outro negócio, aí até mudou a ideia na época do negócio que ele queria, que era para a filha, mas a gente tem essa política, sabe? Fraude não. Se a gente precisar demitir um cliente comprador ou vendedor, a gente faz com a maior naturalidade isso. Ah, sim, não dá para admitir, né? E lá no cartório acontece muito isso também, né? Ah, a gente tem que ficar esperto, nossa, muito esperto, assim, graças a Deus nesses 20 e poucos anos aí que eu tenho, né? Sim. Nessa área, assim, eu nunca peguei algo que fosse muito além, né? Porque a gente já dá aquelas brecadinhas assim, então se a pessoa tinha alguma intenção, já acaba ali porque, né, a gente já barra. Sim, sim. Mas é complicado, você tem que ter pessoas experientes. Eu acho que o cartório nos ajuda muito nisso. Porque às vezes aquele jeitinho brasileiro, né? Que todo mundo quer dar o jeitinho brasileiro, né? Então, quando você fala, olha, a gente vai fazer o contrato aqui, mas vai ter o cartório de notas, a gente vai levar lá para a Anitta vai verificar tudo. Sim. Querendo ou não, isso acaba inibindo um pouco aquele jeitinho brasileiro, sabe? Deixa a pessoa um pouquinho mais, né? Mas é isso, precisa tomar cuidado mesmo. Muito. Anitta, vamos falar um pouquinho agora das diferentes formas de compra e venda dentro de um cartório, né? Porque o pessoal precisa saber em casa, vou comprar à vista, notas, vou comprar financiado, registro, passo pelo notas. Conta pra gente qual a diferença de quem compra financiado, de quem compra à vista, ou até mesmo, às vezes a pessoa tem lá, o imóvel custa 800 mil, a pessoa tem 600, vai parcelar essa diferença com o proprietário. Como o cartório de notas atua, né, nessas três situações assim, né? Ah, tá. Então vamos lá, Ju, uma boa pergunta aí, que é uma dúvida muito constante. O que acontece hoje em dia, né? Hoje em dia tem pessoas que têm a metade do valor e quer financiar a outra metade, né? Sim. Então daí ela acaba indo para uma instituição bancária, seja ela uma caixa econômica ou seja uma privada, né? Então, o banco, a própria instituição financeira, ela tem os contratos que elas fazem, ela tem força de escritura pública, tá? Então, com isso, a pessoa não precisa passar por mim, pelo notas. O próprio contrato que ela firmou no banco, ele tem força de escritura pública. Então, o que acontece? A pessoa vai até o banco, assina a escritura, ela é encaminhada para registro, que é a chamada escritura com alienação fiduciária, né? Sim, sim. Então, daí vai para o registro de imóveis. Quando a pessoa termina de pagar, a instituição vai lá e emite um termo de quitação para ela, né? E ela vai no registro e ela tira esse gravame, né? Então, cancela, né? Cancela. E aí ela se torna proprietária plena ali do imóvel sem nenhum ônus, né? Então, essa é o com o financiamento. No cartório, a gente tem a venda e compra à vista, como a gente também pode fazer essa parcelada. Sim. Né? Porque tem gente que fala assim, eu comprei um imóvel, eu vou deixar no contrato porque eu fiz em 20 vezes com o vendedor e eu vou passar a escritura depois. Não faz isso. Não faz isso. Passa uma escritura com a cláusula resolutiva. Isso. Você garante a titularidade, você vai ter a escritura no seu nome, vai estar lá como que vai ser a forma de pagamento. Sim, é muito importante. Né? Por que eu falo isso, gente? Porque nós somos seres humanos, a gente está vivo agora, num segundo você pode morrer. Exatamente. Você pode não estar mais aqui. Aí aquilo que era uma promessa vai virar para você uma dor de cabeça, porque vai para inventário, aquela promessa de venda e compra, os herdeiros vão ter que reconhecer aquele contrato, sabe? Então vai dar muita dor de cabeça. Então faça uma escritura
com cláusula resolutiva, pode ser que você faz de forma parcelada. A garantia que o comprador tem com isso, que o comprador vai ter escritura e registro no nome dele. Sim, isso é E a muito bom. garantia do vendedor que ele tem com isso, que se o comprador não pagar, ele vai lá e ele executa. Exatamente. Ele entra lá de forma judicial, executa o título, né? E a cláusula resolutiva, ela fala que pode ocorrer o desfazimento do negócio, Sim. tem a multa, né, que precisa pagar, enfim, tem um monte de coisa que a lei fala na resolutiva que dá para você resolver, né, resolver uma forma esse mais negócio. prática, né, Anitta? Mais Sem prática. tanta dor de cabeça, né? Então eu falo que a resolutiva, ela é uma garantia para ambas as partes. Eu gosto muito de trabalhar com a resolutiva, Né? quando tem esse pagamento direto. Eu fico Entendeu? muito preocupada Porque com pensa, isso. você parcelar um imóvel em 20 vezes, você Sim. ficar 20 meses com aquilo na sua cabeça. É verdade. Né? Então, E às vezes cai doente, às sim, vezes a gente pode não ter um sabe. óbito, né? Eu mesmo fiz uma compra e venda uma vez, e 5 dias depois que nós tínhamos assinado compra e venda, a minha vendedora faleceu. Olha lá. Então, assim, tudo pode acontecer, tudo né? pode acontecer, gente. Então, se não quer fazer, tenha uma resolutiva, mas pode fazer a mesma alienação fiduciária que o banco faz. Sim. Se você tratar direto com a pessoa, você pode fazer a venda e compra com alienação no cartório. Sim. Que é o mesmo efeito. Você vai fazer com alienação, você vai pagar de forma parcelada, só que é um pouquinho diferente da resolutiva, né? Porque a alienação fiduciária, você não tem a posse do imóvel. A posse é do credor. Tá. Né? Então, enquanto você está pagando, ok. Né? Então, assim, o credor só vai te dar a posse definitiva a partir do momento que você quitar ele. Se você falhar com o pagamento, aí a gente entra para a Lei 9.514, que daí vai para leilão, Sim. Né? Como se fosse um banco. Então, ela é um pouquinho mais voltada nesse sentido. Enquanto a resolutiva, ela é um pouco mais prática, né? Então, se você cumprir com a sua obrigação de pagar no dia certo, né, conforme combinado, você não vai ter problema nenhum. A resolutiva, a pessoa já tem a posse indireta, né? Pode usufruir do imóvel, né? E se não pagar, pode ocorrer o desfazimento do negócio, enfim, muitas coisas. Mas é que eu sempre digo, sabe, Ju, ninguém compra um imóvel parcelado dentro de um cartório com a intenção de não pagar. É verdade. Ninguém também faz concordo. isso, é muito difícil. Eu nunca precisei, eu nunca tive nenhum caso de resolutiva que o cliente chegou para mim e falou assim, olha, poxa vida, tive que executar esse daqui, olha, ele não pagou. Não, nunca tive. Eu também nunca tive nenhum problema com resolutiva, não. Ao contrário. Até porque, né, Anitta, vamos falar a verdade, um imóvel não é um carro, né? Que todo mundo precisa de um carro. Mas na falta de um, a gente pega Uber, a gente pega ônibus. Mas e na falta da moradia, para onde vai? Então, exatamente. Né? E aí está executado a ordem de despejo, já suja o nome, vai constar processo. Como que vai locar um imóvel dessa forma? Você não consegue, você fica amarrada, não consegue. Sim, então eu também concordo, eu gosto muito da resolutiva. Quando tem esse tipo de negociação, eu sempre indico para o pessoal. É que eu falo para os corretores, vai fazer, vendeu, é parcelado? Sim. Parte para a resolutiva, já resolve ali o negócio, né? Não tem dor de cabeça, você dorme tranquila. E vida que segue. E quando é uma compra à vista, Anitta, qual que é a função? Como que funciona no cartório de notas? A compra à vista, Ju, ela é mais prática, né? Ela é mais fácil. Então, a gente pega os documentos, matrícula tá ok, IPTU, condomínio, documentos pessoais, fechou, deu tudo certo? Beleza, todo mundo no cartório? Tem pagamentos, né? Porque daí vem aquela insegurança. Às vezes o vendedor fala assim, mas eu só assino se o dinheiro tá na conta, e o comprador assim, mas eu só pago se ele assinar. Aí fica aquele, né? Então, cabe a gente, nós, escrevente, a gente vai, conversa, mostra confiança, explica para a pessoa, o senhor tá dentro de um cartório, né? Tudo vai dar certo, tal. Então, beleza, tá todo mundo ali, fez os pagamentos, todo mundo assinou, a gente vai para registro. Como é tudo online, a gente manda o registro pela ONR, né? Então, depois de alguns dias, vem um boletinho para o registro, eu mando para o cliente paga. Um total de uns 15, 20 dias, mais ou menos, o cliente já está aí com a escritura toda registrada no nome dele. A matrícula já sai. Então, a gente já faz todo esse processo e já entrega para o cliente tudo certinho, tudo ok, né? Essa questão que você falou de pagamento, nossa, é uma saia justa pra gente, né? Eu sempre oriento os clientes da seguinte forma: vai fazer a escritura 11 horas, vai cedo no banco, já faz o pagamento, porque, viu, você já tá indo lá para passar a escritura.
né? Ah, vai passar às 2, vai meio-dia no banco, porque acontece tantas cenas desagradáveis, né? Porque quando chega ali na hora, parece que fica todo mundo tenso, Apreensivo, né? Apreensivo. E aí, às vezes o Pix não dá certo, às vezes o valor foi liberado, mas alguma coisinha... Até teve, eu acho que um tempo atrás que a gente foi lá, lembra que eu tive que ficar o cliente Sim, lá no no banco? E, nossa, gera um desconforto, né? É. Porque às vezes o proprietário, ele acha que é um gancho de que não quer mais, tá dando desculpa, alguma coisa assim, né? Passa um monte de coisa. Então a gente aqui também trabalha de uma forma assim de levar mesmo segurança. Leu a minuta, já deu ok pro cartório, faz o pagamento. Faz o pagamento. Pelo menos não tem esse problema. E às vezes a pessoa também tá naquele dia corrido, marcou aquela horinha ali que é o único minuto que tem, acaba ficando por... aquele dia lá mesmo, a gente ficou mais de 1h30 no cartório, aguardando os pagamentos. Então é uma coisa totalmente desagradável, né? Porque é o último momento, né? Sim, então tem que ser feliz, né? Tem que ser agradável, e tem que correr tudo bem, né? É verdade. Então é uma saia justa mesmo essa questão de pagamento, a viu? gente tem que dar, tem que dar um conforto pro cliente, tomar um cafezinho, mostrar para ele que tá tudo bem. Sim, é verdade. Eu costumo brincar que na nossa profissão a gente é um pouco psicóloga, né? A gente é um pouco engenheiro, um pouco arquiteta, escrevente, a gente é um pouco de tudo, né? Tudo. Mas é uma delícia, né? É muito bom, eu não né? posso. Depois que assina e tem tudo aquele sorrisinho, Nossa, gente é a parte mais gostosa. Quando eu entrego uma escritura para o cliente registrada, pensa na alegria. Muito Por bom. quê? Porque quando vai para registro, às vezes, ela pode voltar com exigências também, né? Que a gente precisa cumprir. Então, quando termina toda essa parte de registro, nossa, é uma hora que a gente fica super feliz, né? Sim, é onde a gente fala vale a pena, né? Vale a pena, exatamente. Entre os altos e baixos, a gente diz, não, peraí, vale a pena. É verdade. E voltando aqui, pessoal, aproveita esse momento, já curte, compartilha, deixa seu like. Se você está gostando desse podcast, compartilha com o máximo de pessoas que você conhece, pois quanto mais você compartilhar, mais a informação vai chegar a quem precisa. E se a sua dúvida não foi tirada, né, Anitta, nesse bate-papo, deixa lá nos nossos comentários a sua pergunta. A Anitta vai estar aqui, né, Anitta, no próximo mês, né, agora em julho, para falar de um assunto bem legal, vai ser bem legal. Mas fica ligado. Muito. E aí a Anitta já aproveita para responder essas perguntas. O que você acha? Isso, pode ser, Ju, né? A gente pega esse dia para isso. Tá, então deixa a sua perguntinha lá nos comentários. Anitta, voltando aqui um pouco, tirando um pouco o cartório da parte imobiliária, até porque tem bastante gente nos assistindo, é legal a gente levar uma informação de uma forma geral, né? Quais são os documentos que atualmente mais são procurados hoje no mercado? Quais são as perguntas mais frequentes quando se chega num cartório? E quais são os erros que poderia ser evitado se as pessoas tivessem um pouco mais de planejamento, seja ele num documento de ata, ou num testamento, ou num divórcio consensual. Bom, enfim, você é a expert nesse assunto. Fala pra gente Ju, um pouquinho. É assim, né? Então, hoje, com a pandemia, né, em virtude da pandemia aí do Covid-19, a procura por testamento e a procura por doações de imóveis é muito grande. Meu Deus. Muito grande, porque gerou uma insegurança, um medo da pessoa, né? Sim. Hoje tá aqui, amanhã pode não estar mais, e meu filho como fica, eu não quero deixar dor de cabeça para ele. Então, hoje eu posso te dizer que os atos mais procurados no cartório sim, o testamento e a doação, as doações aí de imóveis, né? Em vida, seja com usufruto ou sem usufruto. Esses são os atos aí mais procurados, que gerou essa insegurança aí do Covid que a gente passou, né? E o testamento, ele é bem procurado e é legal porque ele não fala só de bens imóveis, né? Às vezes a pessoa tem contas bancárias, valores, né? Sim, o testamento ali é o que eu costumo falar, né? Você pode dispor, eu costumo falar, não, a lei diz que você pode dispor de 50% do seu patrimônio para quem você quiser, porque 50% é do seu legítimo, dos seus filhos, seus herdeiros necessários, né? Então, no testamento, Ju, você pode colocar tudo o que você quer, porque é o seu desejo, entendeu? É o que você quer, é a manifestação da sua última vontade. Então, ali você coloca
tenho um brinco da minha avó que eu amo, quero deixar para minha sobrinha Que tal. legal. Eu tenho, sei lá, uma receita de bolo que era da minha avó, que eu quero deixar esse legado para o meu filho. Sim. Então, tudo isso você pode colocar no testamento. É legal que ele trata mais das partes emocionais também, né, Muito. Então, Anita? fazer um testamento é um ato que é exclusivo do tabelião, ou como eu sou a substituta do tabelião, Sim. né? Ele é um ato exclusivo dessas duas pessoas, né? O tabelião e o substituto, porque é realmente isso. Envolve muitas coisas sigilosas, que aquilo não Sim. pode, de forma alguma, sair da onde você Vazar, tá. né? Não pode. Né? Então a pessoa vai, ela senta, ela conversa com você, ela se abre, ali a gente chora, a gente conversa, Nossa. a gente tem todo um rito, sabe? É muito, muito legal e eu acho que muitas pessoas deviam Qual que é a fazer. sensação, Anita? Você já deve ter feito alguns Vários, ou vários é, testamentos, né? vários. Teve, assim, algum que te chamou um pouco a atenção, que te marcou de uma forma mais profunda? Teve, Ju, teve sim. Inclusive, não faz muito tempo esse testamento. Eu fiz o testamento para ela dos bens, né? Dos bens Sim. móveis, imóveis, contas, tal. Ela fez lá, deixou o que ela queria, mas ela fez também a diretriz da última vontade, que é onde fala quando você morre, se você quer ser cremado, Sim. né? Que você, se você quer velório, se você não quer, se você está numa situação que você pede pro médico, por exemplo, desligar o aparelho, você não quer mais viver. Enfim, esse daí me deixou um pouquinho assim abalada, porque eu comecei a conversar com a Sim. senhora e ela acabou chorando. E aí aquilo mexe com a gente, porque você vê uma senhora tão frágil ali, sabe? Viveu tanto Sim. e ela não quer morrer. Ninguém quer, Sabe? né? Não, ninguém, mas ela tinha um medo muito grande. Sim. E ela falou pra mim. E aí daí eu tenho que descontrair, daí a gente vem na hora do cafezinho. O cafezinho eu falo pra você que é o abençoado, né? O café é bom. Ele salva porque você acaba ajudando a pessoa naquele momento. É bem complicado, viu, Ju? É bem difícil. Eu imagino. Eu não só, acho que talvez não só uma dúvida minha, mas o pessoal que está em casa. Eu ia te fazer essa pergunta, mas você acabou respondendo ela antes de eu fazer. Eu não sabia que poderia ter esse ato também no testamento, como eu quero ser enterrado, cremado. Eu achei que não tinha. Sim. Até porque, ingenuamente, né, na minha mente, como é o testamento algo após morte, a gente imagina vendo nos filmes, né? Depois que enterra, chama todos os herdeiros e tudo mais, né? Não, mas Então eu não pode. imaginava. Que legal, né? Não pode? Pode sim. Hoje você pode planejar a sua vida, né? Inclusive, uma das perguntas que você me fez, qual é o documento mais procurado e como, acho que era para evitar algum tipo de fraude, foi Deixa isso? eu ver aqui. Não, na verdade, quais os erros, né, que Os poderiam ser erros evitados, que né, possam ser por falta evitados. de Isso é planejamento. muito importante. Eu acho muito importante todo mundo nessa vida de ter um advogado de sua confiança. Né? Tá? Eu acho que tem que ter. Eu acho que assim como a gente tem que ter um médico nosso, que a gente pode falar assim, eu vou no meu médico, a gente tem que falar, eu vou conversar com o meu advogado. Isso é muito importante, porque um planejamento sucessório, ele faz muita diferença na sua vida. Então não é simplesmente fazer um testamento. Sim. Você precisa planejar esse testamento. E muitas vezes as pessoas têm muitos bens que ela não sabe como dividir, ela não sabe como fazer. Então, a ajuda de um advogado para ela planejar esse testamento dela é fundamental. E a gente vê, isso é fundamental, inclusive, a questão da família após o falecimento, né? Sim. Eu mesmo, na família do meu pai, foi muito, muito triste, né? A família era unida, se reunia todo sábado na casa da minha avó. Quando meu avô morreu, uma semana depois, a minha avó também faleceu. Eles tinham 54 anos de casado, né? Muito bem casados. Então, ela não suportou. E aí não teve esse planejamento. Só que assim, não tem esse planejamento direto, mas tem aquele planejamento indireto. Quando eu morrer eu quero deixar para isso, eu quero fazer para aquele. Mas aquele não, porque aquele não era muito perto, aquele não fazia tanto. E aí quando o pai e a mãe falecem, com todos esses burburinhos, gente, vira uma bagunça, né? E aí amizades entre irmãos são desfeitas. Acaba acontecendo tanta coisa. Tantas coisas desnecessárias, né? Sim. E aí as pessoas se ofendem, né? Eu vou fazer meu testamento, eu vou fazer minha doação em vida, quero já deixar tudo certo. E hoje parece que as pessoas se sentem um pouco ofendidas, né?
Mas tá mudando um Sim. pouco isso, né? Tá mudando, porque a gente teve muitas coisas ruins aí nesses últimos anos, que, Sim, reitero o que eu falei sobre a pandemia do Covid-19, sim. a reflexão nas pessoas mudou muito, fez a pessoa refletir sobre as coisas, sobre como resolver, porque a gente precisa ter um planejamento, Ju, não é Sim. simplesmente você ter as coisas e fechar o olho. Deixa Deus dará, Deus né? dará, Eles que se não virem é depois, assim, né? né? Então tem que ter esse planejamento, uma É. doação, os pais podem doar também para os filhos, pode fazer uma doação direta, pode fazer uma Sim. doação com usufruto, ele pode ter o usufruto desse imóvel, que daí os filhos já não vão ter o inventário lá na E frente. que é ótimo, né? O que é bom, é excelente, né? E é muita coisa, a gente tem muito assunto aí para falar, porque é muita coisa. Vamos gravar bastante então, hein, Vamos, Anitta? porque nossa, tem várias, é Tem muito infinito. conhecimento a ser passado. É O que você infinito. falou no início do podcast, eu reafirmo. Eu sempre pensei dessa forma. A gente não pode ser um poço cheio. A gente tem que ser um canal Sim. de águas correntes, né? Sim, porque perfeita. só dessa forma a gente vai atrair pessoas assim que realmente estão no mesmo sentido, na mesma vibe. Exatamente. E as coisas fluem, né? Quando você se demais. deixa, se permite ajudar, Sim. parece que tudo coopera para você também, tudo né? coopera, a gente é sempre abençoado, né? E eu sempre falo pro pessoal também no meu trabalho, a gente, por mais que seja uma venda e compra simples, eu aprendo Sim. com aquela lá todo dia. É verdade. Todo dia, Ju, porque às vezes o cliente, ele fala alguma coisa para mim que eu nunca ouvi na vida. E aquilo se torna para mim, eu acabo falando para o outro, para o próximo cliente, falar, olha, eu ouvi isso tão lindo aqui agora, e a gente acaba se envolvendo, vai aprendendo. A gente chega em casa, né, o marido pergunta, de onde você tirou isso? Nossa, mas por que você tá com uma mania de falar isso agora, né? Nossa, eu ouvi lá daquele cliente, você fica felizaça, né? É verdade. É muito gostoso. A gente acaba criando vínculo, né? Isso é uma coisa muito boa, cliente, né? amigo, tem um monte. No meu WhatsApp acaba tudo virando amigo e enfim, é assim que a gente vai indo, né? Bom, a gente tá chegando no fim do podcast, infelizmente, porque tá tão gostoso esse papo que por mim eu ficava aqui, mas a gente precisa encerrar, porque lá na frente vamos trazer muitos assuntos, né, tem Anitta? muitos, Ju, Muita coisa legal para você que tá aí em casa. Mas, Anitta, olha, tem um quadro aqui no podcast que eu acho que é o que o pessoal mais gosta, tá? Todo mundo adora saber o que a Anitta faz, mas o pessoal quer saber quem é a Anitta. Quem é a Anitta fora do cartório? Ela é família, ela é casada, tem filhos, pets, gosta de viajar. Quem é a Anitta por detrás do cartório? Resume para nós o que é um lar para você, o que significa o seu trabalho, o que significa essa conexão com pessoas. Você é uma pessoa realizada com o que você faz, com a vida que você tem hoje? Quais são os seus anseios, esperas? Bom, muita coisa, né? Mas é o que o pessoal gosta de ouvir. Vamos lá. Conta para nós assim, Anitta. Ju, eu sou uma pessoa muito família. Eu sou uma pessoa realizada profissionalmente, mas assim, pensa numa pessoa realizada. Isso é muito bom. Assim, eu comecei no cartório, comecei no balcão, depois eu virei escrevente, hoje eu sou tabeliã substituta. Enfim, aquilo para mim é minha paixão. Então, assim, os clientes me ligam de sábado, domingo, feriado, fora do horário. Desse jeito. Eu não ligo. Eu adoro responder, eu adoro estar sempre presente, sabe, na vida dos meus clientes. Para mim, eles são tudo, porque eu preciso deles e eles precisam de mim. Então é recíproco esse amor que eu tenho. E eu sou família, eu sou casada, tenho um marido maravilhoso. Não faz muita propaganda não posso, mas ninguém sabe quem é. Maravilhoso, faz acho que uns 20 anos já que eu sou casada. Não tenho filhos por opção. Tá? Eu optei por não ter filhos, mas sou mãe de pet, amo bicho. Que legal. Sou apaixonada por bicho. Você tem cachorro ou gato, Eu tenho Anitta? cachorro, mas eu amo incondicionalmente. Sou uma pessoa caseira. Não é muito de ficar viajando. Assim, eu viajo nas minhas férias, né? Então, todo ano a gente tem as nossas fériasinhas lá, então a gente, né, dá aquelas viajadinhas gostosas. Mas eu sou uma pessoa bem tranquila e, assim, muito focada no meu trabalho mesmo, muito. É o que faz a diferença, né, Anitta? Eu sou professora formada, né? Eu sou pedagoga. Olha que legal. Dei aula um tempo, quando eu entrei no cartório, eu trabalhava no balcão, então eu precisava complementar a renda, né? E eu dava aula à noite, dei bastante aula. Aí, no decorrer do tempo, me formei de novo em Direito, fiz outra faculdade. Então, eu sou uma pessoa que gosta de estudar.
tô sempre antenadinha aí nas coisinhas, né? Nos provimentos, nas leis, as coisinhas novas. E é muito importante na nossa área, precisa, né? não tem como parar. É. Cursos, adoro fazer, sabe esses cursos rapidinhos? Sim. Principalmente a gente que tem o colégio notarial. Sim. Então você vai lá, você faz um curso de uso capião, que tem um negocinho legal pra gente conversar também, faz um curso do e-notariado. Enfim, Ju, sou assim, eu sou bem tranquila, eu gosto de focar mesmo no meu trabalho. Minha casa, o meu lar é o lar de Deus, do Espírito Santo do Senhor, então eu falo que é onde é o meu refúgio, é o lugar mais gostoso, assim, tirando da onde eu trabalho, né? Sim. É o lugar mais gostoso que eu gosto de ficar. Então a minha casa, para mim, o meu lar é o seu refúgio. É o meu refúgio. Deveria ser de todo mundo, né? Deveria, né? Tem muito gente que triste fala, quando a pessoa não tem consegue que ir embora para casa, dizer isso, né? Não, eu dou o meu horarinho lá, minhas 5 horas, 5h30, eu falo, não, vou para minha casa, tenho um marido maravilhoso me esperando. Não faça muita propaganda. Né? Não vou fazer, mas tem o marido, mas também tem um fogão me esperando para fazer uma janta, verdade. né? É muito bom, né? Bom, agora chegou a hora mais esperada, hein? Não só a Anitta por detrás do cartório, mas, Anitta, todo mundo que participa com a gente dá uma caneca do nosso podcast de presente para você ter lá. Ai, obrigada, Ju. Agora com esse friozinho, né? Canecas são bem-vindas, né? Vou deixar na minha mesa lá do cartório, vou usar bastante. A gente faz para todos os convidados, né? Para ter um pedacinho da gente lá, lembrar sempre da gente. Foi muito bom tê-la nessa tarde para a gente conversar, tirar dúvidas. Sim. Espero tê-la mais vezes aqui para a gente falar de muitos assuntos. Sim, e você que está em casa, assista, compartilha, volto a repetir. Quanto mais você compartilha, né, Anitta? Sim, mais pessoas vão ter a informação. Mais a gente pode se interagir, né? Sim, e deixa sua perguntinha para a Anitta responder na próxima podcast. Eu quero agradecer a todos vocês que assistiram o nosso podcast hoje e até o próximo episódio. Tchau, tchau.